seja bem-vindo. O texto que nos inspira hoje é Marcos 2, 1 a 18. Trata-se da questão do jejum judaico e sua relação com Jesus, que é chamado de noivo nesse texto. A questão é, os discípulos de Jesus não jejuavam, mas jejuavam os discípulos dos fariseus, e os discípulos de João Batista. E tudo isso conforme os rituais previstos na lei judaica. Jesus, então, foi questionado pelos fariseus sobre o porquê de tal comportamento. O que Jesus responde? Ele diz que ninguém faz jejum nos dias de comemoração de bodas de matrimônio. Olha, diga-se de passagem, numa festa de casamento ela durava 7 dias. Lembra no texto das bodas de Caná? Jesus estava aí no 3º dia. Seguindo esta linha de pensamento de Jesus, eu quero refletir hoje com você sobre a questão do jejum. Qual a importância e qual o seu significado histórico para nós? Observe que na passagem que estamos refletindo, o verbo jejuar aparece 6 vezes, noivo 3 vezes. Isso já demonstra a importância desse texto está em jejuar e a sua relação com o noivo. Vejamos o que isto significa. Observe também que o versículo 20 é o central, onde Jesus afirma, quando o noivo for tirado depois da festa, aí sim poderão jejuar. Bem como, importante observar, essas duas afirmativas dos versículos 21 e 22, que é de cunho sapiencial, isto é, de sabedoria. A do remendo novo em roupa velha, ninguém vai fazer isso, e a do vinho novo em recipientes ou odres velhos. Tudo indica que Jesus terá dito essas duas questões sapienciais em um outro contexto, mas o redator final acrescentou nesse texto e por julgar mais importante neste local. O jejum era uma prática comum entre os fariseus. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Imagine, todas as segunda e as quinta-feiras. O povo tinha a prática de jejuar no dia do perdão, que vem do livro do Levítico 16, 29 a 34, conhecido como Yom, dia, Kippur, perdão. Yom Kippur, em hebraico, dia do perdão. O fato de poder, aliás, que os judeus fazem isso até hoje, é um dia de 25 horas. O fato de poder jejuar 2 vezes por semana indicava a classe social, e dividia essa classe social entre puros e impuros. E dividia a sociedade, então, a partir da religião. E quem é que podia fazer isso? Poucos podiam se dar ao luxo de fazer isso. Os fariseus, sim, porque eles queriam se apresentar diante da sociedade como seguidores das infinitas leis do judaísmo. O texto também diz que os discípulos de João Batista jejuavam. O que significa isso? Isso está ligado ao fato de que a lei judaica também previa que quando morria alguém querido, você deveria jejuar. Lembra que há bem pouco tempo entre nós se usava uma tarja preta, eu vi meus pais usar isso, diante da morte de alguém. Com a morte de Jesus, os cristãos passaram a praticar o jejum, em solidariedade a Jesus, o mestre que foi morto injustamente pelas lideranças judaicas e pelas autoridades romanas. Já o jejum quaresmal ganhou mais tarde o significado de partilha com os necessitados, mais tarde, isto é, a partir da Idade Média. A reação provocada por Jesus, a reação de Jesus diante da provocação dos fariseus foi a de dizer que ele era o noivo. Interessante, ele era o Messias, esperado por Israel, como já profetizara antes Isaías e também o Salmo 22, 27 diz isso. Jesus
critica os fariseus por não saberem ler o sinal dos tempos. Com o uso dos provérbios, do pano velho e odres velhos, Jesus ensina que ele é o noivo que rasga os panos e odres velhos do sistema judaico corrompido por práticas religiosas ultrapassadas. Aí está o conflito do texto. O velho sistema, representado pelos fariseus, não suportava as práticas de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava rasgando os velhos panos que não suportava mais remendo. Sabe como isso vai ficar claro? Fácil de entender. Quando Jesus morre, diz o texto, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso está em Marcos 15:38. Antes, quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, ele rasga suas túnicas, como vocês podem ver na imagem, para simbolizar que Jesus havia feito uma divisão na sociedade. Ele havia instaurado um conflito muito grande. Jesus levou o sistema do seu tempo religioso a entrar em colapso, atualizando. E hoje? O que fazer? O hoje depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim. Chegou a hora, eu penso, da igreja retomar o vigor profético da proposta de Jesus. E se for preciso, o jejum pode ser um bom aliado. Observe a sua volta. Infelizmente, na Igreja Católica, estamos vivendo uma volta dos velhos panos. Panos que cobrem corpos litúrgicos e impedem o surgimento de um vinho novo, porque o foco fica mais aí na roupa do que a alegria do Evangelho, como nos diz o Papa Francisco, e na certeza de que fratelli tutti somos, irmãos somos todos nós, na busca de um novo tempo. Que Deus nos socorra.